Esse tarifaço do Trump vai afetar o mundo de que forma? Será que estamos diante de uma nova ordem mundial ou será o começo do fim de um dos maiores impérios contemporâneos? Nesta live do Análises Renais, Renan faz uma análise ousada, sugerindo que os Estados Unidos, com esse tarifaço do Trump, pode estar iniciando uma nova ordem mundial. Ele conecta dados, estratégias econômicas e movimentos globais que nos fazem repensar completamente o papel dos Estados Unidos no cenário internacional. Será que isso vai afetar todo mundo? Fica até o final e mergulha nessa análise para entender o que realmente está por trás desse tarifaço. Vocês viram, né? Desde ontem tava todo mundo assustado com a abertura da bolsa lá na Ásia e tal. Tudo em queda, né? Mas a real é o seguinte: o Donald Trump, ele está fazendo um tarifaço, não é porque, tirando os memes, ele tá tentando imitar o Haddad. Não. O Trump, ele quer fazer uma reorganização da ordem internacional. Eu já tenho um podcast lá no Valete Plus falando disso. O que o Trump tá fazendo, ele tá tentando estabelecer uma nova ordem internacional para além do Pacto Mundial pós-45. Então, o mundo se pactuou num pacto liberal após a Segunda Guerra Mundial. Houve a Segunda Guerra Mundial, o mundo mudou, galera. E aí o mundo mudou. O mundo daqueles estados-nação, discutindo raça e território, a briga do mundo comunista com um soberanismo identitário europeu, fascismo, nazismo, aqueles fenômenos muito particulares. A ascensão dos Estados Unidos, que já era a maior potência do mundo, já era o pai mais rico do mundo, mas ainda não tinha sido declarado pelo mundo. Ei, são esses caras que mandam, né? Os Estados Unidos saem da Segunda Guerra basicamente avisando, ó, galera, quem manda aqui sou eu, tá legal? Quem manda aqui sou eu. Só que quando ele fala quem manda aqui sou eu, ele não adota uma postura imperialista clássica como a postura dos europeus. Não, ele não adota a postura dos impérios europeus. Ele adota ele cria um novo mundo. Um mundo que ele influencia através do soft power, que ele impõe o dólar como moeda global, todo mundo tem que fazer transações em dólar. Um mundo muito diferente. Então ele não saiu por aí fazendo conquistas territoriais, mas ele espraiou o American Way of Life, e ele criou, vamos dizer, relações entre as próprias nações dentro de termos profundamente americanos. E aí ele derrota a União Soviética ali na Guerra Fria, declara, não, acabou, a história acabou, o mundo será uma democracia capitalista, e na verdade o mundo não se tornou isso. E o que a gente está vendo agora, anos depois, é a ascensão da China, que usa um regime que é eminentemente capitalista, em grande parte do seu modelo econômico, com participação estatal, claro, mas joga o jogo do capital, e regimes que não são democráticos. Os regimes asiáticos não são democráticos. Você tá pegando, cara, pessoas altamente organizadas e conscienciosas, isso precisa ser dito, que a ascensão da Ásia é sobre isso. Pessoas organizadas, muito conscienciosas, ou seja, autodisciplina, regime de trabalho muito bom, capacidade de trabalhar o seu dia de maneira organizada. Pessoas que são verdadeiramente muito inteligentes, tá? A gente precisa colocar os chineses, assim como qualquer um do leste asiático, é a região do mundo com pessoas mais inteligentes, na média. Tô falando média de QI aí, que eles testam. Eles podem fraudar até, pode ser que fraude, mas assim, eles realmente são inteligentes. Então você pega o leste asiático, Coreia, Japão, China, complicado ali. E você tem um regime de mercado, de economia e tal, países organizados, limpos, arrumados, capacidade de investimento, sem a China, no caso, sem as vicissitudes dos problemas naturais da democracia, esse regime cresce e começa a fazer sombra para outrora única potência americana. A potência americana se mesclou com esse mundo liberal e com esses fluxos de capitais, aí você criou, assim, o Partido Democrata como ele, representante deste mundo livre, que é o mesmo mundo woke que a gente fala, né, e que vocês às vezes vão ver críticas assim, Ucrânia, União Europeia e democratas. O Biden apoia a Ucrânia, a União Europeia, mas a direita agora apoia o Putin. Em grande medida, a ruptura que a classe média americana fez, que foi a classe média americana que tocou isso, a ruptura da classe média americana com esses ditames liberais pós-guerra, ela se dá através do Trump, e eles estão rompendo com tudo. E aparentemente ele quer romper com esse jogo, que ele considera um jogo ruim para essa classe média. E mais, num mundo que vai ser bastante conturbado, por quê? Porque China será potência, fato, potência industrial, bélica, econômica, e Estados Unidos, né, uma potência que não quer perder sua força. Isso acaba gerando o que eles chamam, né, na análise política de armadilha de Tucídides, que é a relação de tensão que existe entre uma potência estabelecida e uma potência em ascensão. No caso, a potência estabelecida era Esparta, por Tucídides, e a ascensão era Atenas, estava fazendo a liga das cidades ligadas a ela, levando democracia ali pro Mar Egeu e tal. Na prática, tá? É uma relação conturbada que antecede uma guerra. E essa relação conturbada tá se agravando. Você tá vendo as primeiras reações duras dos Estados Unidos com relação ao estabelecimento da China como potência,
Rússia, e isso se dá de uma maneira muito dinâmica, porque envolve todos os aliados, envolve a Europa, que é aliada americana. E o Trump tá mudando essa linguagem política, e o Trump tá fazendo isso, e ele não vai voltar atrás. A não ser que ele vá lá, veja que ele vai ter um dano político muito claro agora, não parece ser o caso que ele vai voltar atrás. E por que não parece ser? Porque essa é uma política fundamental do governo dele, e o governo dele, aparentemente, foi eleito para fazer isso. O governo Trump foi eleito para fazer isso. Saiu, eu vou mandar aqui pro Riso, saiu até uma pesquisa que vai mostrar um negócio pra vocês que vai surpreender muita gente. Mas que assim, o eleitor do Trump não tá exatamente chateado com o tarifaço. Ó, tá aí na tela. Pesquisa. Tarifas dos Estados Unidos sobre bens importados. Público em geral, 52% a favor, 48% contra. E eleitores do Trump, Riso, favor 83% contra 17%. Vocês entenderam? A população americana, no começo, tá endossando o presidente. Por quê? Porque ele tá fazendo aquilo que ele se propôs na campanha. Ele nunca escondeu que ele iria nessa linha. Ele já tava falando em ser protecionista e não é de hoje. A novidade que eu preciso colocar é que algumas pessoas que você jamais esperaria que adotariam esse discurso vão adotar. E eu já falei aqui antes. Quem assiste análises gerais viu eu falar antes. Digite 1. Vocês viram quando eu falei, ó, o Peter Thiel, o grande Peter Thiel, o empresário Peter Thiel, um dos maiores investidores, dono da Palantir, ele avisou que o Trump precisaria colocar tarifas, sim, para proteger os swing states, que são aqueles estados em disputa, Michigan, Minnesota, essas porra aí, Pensilvânia, para que ele, ao garantir esses caras, ele garanta a reeleição e tenha 8 anos pra tocar isso. Eu falei que o Peter Thiel falou isso no final do ano passado. Você lembra, Riso? Você já fazia live comigo. O Peter Thiel deu uma entrevista fundamental e falou isso. Pois bem, ora, essa pesquisa aqui vai nessa linha. Se os estados desses tais swing states, Pensilvânia, Michigan, todo aquele lugar que eles chamam de Rust Belt, eles sentirem os efeitos econômicos, por exemplo, que se dariam no aumento da produção, já que tem indústria lá, de diversos setores ali, e aumentar a taxa de emprego e aumentar a renda dessa classe média que mora lá, ele garante, dado o sistema eleitoral americano, a vitória republicana para as próximas eleições. E tem algumas coisas que têm implicações, né? Vamos supor, tá caindo a bolsa. Pode ser que as pessoas com a bolsa em queda comprem títulos americanos. Isso diminui os juros, né? Isso aumenta a capacidade de investimento ali nos próprios Estados Unidos. Isso faz com que com a tarifa, mas isso vale a pena produzir nos Estados Unidos, entendeu? Pode ser que isso ocorra. Se ele tiver um efeito político que é se tornar hegemônico nos swing states, mais os estados tradicionais americanos, meu amigo, o Trump, nem sei se ele pode concorrer, né? Não sei se ele manejaria pra... Mas assim, o Vance ou qualquer um que seria o próximo candidato, está eleito. Eles têm 8 anos pra inverter a ordem global, porque eles vão mudar a ordem global. O que eles estão propondo é isso. Você vai ler os autores que ficam sendo citados por eles. Se vocês acompanharam aqui, né, que a gente já escreveu sobre Curtis Yarvin, esses caras estão falando de um mundo muito diferente. O Curtis Yarvin, se você for ver ele no Twitter, se você for ver agora o Telegram dele, tá lá defendendo essa medida pra caramba. Mesmo que o Musk não esteja gostando. O Musk não tá legal essa história. O que ele tá perdendo em termos de valuation na bolsa é gigantesco. Like na live e se inscreva no canal. Muita coisa pode se alterar. Eu acho que ele tá gerando uma bomba relógio pra China, né? Vai obrigar a China a ter que aumentar as relações comerciais dela com outros países. A China vai ter que depender de outros países pra não depender dos Estados Unidos. E mais, a China tem um cenário em que ela vai ter que eventualmente aumentar a relação dela com a Europa. Porque se os Estados Unidos são o maior mercado consumidor do mundo, qual é o segundo? A União Europeia. Ali pra eles, chineses, né? E aí a Europa fica como? A Europa, pra mim, ela tá sob pressão. A Europa, por enquanto, é o maior perdedor disso aí. Os Estados Unidos estão jogando a Europa no buraco. E aqui entre nós, cara, joga a Europa no buraco mesmo. Joga a Europa no buraco. A gente, nós, brasileiros, vou falar do interesse do brasileirinho aqui. Ganhamos nada com essa porra, né? Ok, exportamos lá e tal, mas lembremos sempre que nós temos um inimigo natural na França de Macron. Que tô com um pouquinho de brincadeira, mas é um inimigo natural mesmo. A Europa, cara, a Europa é uma defensora dessa ordem liberal abjeta, no sentido das fronteiras abertas. É um continente em autodestruição, então eles ficam vendendo pro mundo a autodestruição. São promotores internacionais dessas agendas esquisitíssimas, né? Ficam lá o tempo todo só falando de energia verde, fronteira aberta, energia verde, fronteira aberta e tal. Então assim, a Europa que se dane. Eu acho que nesse sentido, o que o Trump tá fazendo é dar a última chance para a Europa como força civilizacional existir. É a última chance. Porque eles podem sucumbir na própria mentira e ficar lá vivendo essa mentira deles, eles vão lenhar, ou eles vão responder, e essa resposta vai passar necessariamente, por exemplo, expulsar imigrantes, que eles vão precisar fazer. Realmente não sei o que vai acontecer com a Europa. O que eu sei é que o Trump ele vai querer criar um novo regime de relações entre os países aliados, ou seja, acho que ele vai ter um sistema de quase de nações vassalas dos Estados Unidos da América. Acho que é quase negável que o Canadá vai ter que cair nesse status por ser um vizinho direto. Eles vão precisar de população, território, recursos naturais para fazer frente à China até o fim do século XX. E
e não mais da ficção chamada livre mercado. Eu chamo de ficção aqui, não porque eu não acredite que as trocas voluntárias, eu acredito, mas eu acredito que o ser humano, ele não vive só pra isso. A história humana é a história de guerras, de sofrimento, de dor, de tomada territorial. O Trump vem adotando medidas claramente nacionalistas, tanto no mercado interno quanto nas relações internacionais. Com essa análise, fica evidente que ele está sim certo em alguns pontos. O tarifaço, por exemplo, mostra como ele prioriza os interesses dos Estados Unidos acima de tudo, deixando de lado acordos e interesses externos, que não se alinham ao seu lema, America First. O mais curioso é que no primeiro mandato ele até se mostrou mais aberto em algumas frentes, exceto, claro, na questão da imigração, onde sempre foi mais rígido. Agora, esse movimento parece ainda mais direto e calculado. Mas e aí, o que você acha? Qual é a sua conclusão? Comenta aqui embaixo pra gente debater e já aproveita, deixa seu like, se inscreva no canal e não perde o Análises Renais, de segunda a sexta-feira às 15 horas. Valeu!